Graças a Deus, igreja, amém? Irmãos, como é de costume, às quartas-feiras, o pastor ele dá a oportunidade para alguns irmãos estarem trazendo aqui uma palavra. Na quarta é o nosso grupo de estudo. Então, geralmente a gente traz algum estudo que a gente está tendo, alguma palavra que a gente está estudando em casa, no dia a dia. E daí eu trouxe uma aqui, mas antes eu queria fazer, para ficar mais simples a gente entender, como Jesus ele falava por parábolas, eu queria fazer uma analogia também. Quando os irmãos vão fazer o almoço, quem cozinha todo dia? Quando os irmãos vão fazer o almoço, você vai fazer aquele processo de separar do feijão, que a gente chama de escolher o feijão. Né? O que você faz nesse processo? Você vai deixando de um lado os grãos que são bons, os melhores grãos, e tudo aquilo, grãos ruins, pedra, inseto, tudo que vem junto ali, essas sujeiras, né? O que você faz? Você separa. Quando você separa os dois, você usa o bom, o que você faz com o ruim? Joga no lixo, joga fora, né? Então, irmãos, às vezes na nossa vida a gente se depara com coisas que a gente sabe que é ruim, né? E quando a gente faz a separação ali, porque a gente tem um discernimento do que é bom e do que é ruim, a gente sabe que aquelas coisas são ruins e que a gente deveria se livrar daquilo, e às vezes a gente não faz isso, né? A gente deveria jogar fora, jogar no lixo essas coisas ruins, e a gente não faz isso. E é disso que a gente vai falar dessa noite, né? Nessas pedrinhas que são pequenas coisas, pequenas pedrinhas que às vezes são difíceis de a gente conseguir tirar da nossa vida. Imagina uma situação, quando a gente está caminhando, todos nós aqui estamos caminhando, né? Espero que num caminho estreito. Mas quando a gente está caminhando e a gente se depara com uma pedra grande, uma pedra muito grande, é muito fácil a gente se desviar dela, né? Você consegue fazer o contorno porque você está enxergando, você está vendo, você percebe que aquilo, se você continuar o seu caminho, você vai trompar com aquilo ali e aquilo ali vai te causar um acidente, fazer mal. Mas às vezes, as pequenas pedras que tem no nosso caminho, a gente não dá importância, porque às vezes é difícil de ver ou difícil de aceitar que aquilo ali é ruim, e a gente acaba deixando e não se desvia disso daí, né? Não tira isso aí da nossa vida, porque a gente às vezes não enxerga aquilo como um obstáculo, como essa pedra grande, quando a gente está andando, vê um obstáculo. Então, trazendo isso para o pecado, às vezes a gente enxerga o pecado muito fácil. Fala assim, opa, isso aqui é pecado. Estou lá no serviço e de repente uma mulher se aproximou de mim, me chamando, sei lá, com intenções de adultério. Isso é pecado, isso é fácil de enxergar. Chegou uma proposta de corrupção ali para eu me envolver num esquema, não sei o que ela falou, opa, isso aí não é da minha índole, eu não mexo nessas coisas. Então o pecado fácil de enxergar, às vezes é muito simples a gente se desviar dele, né? Porque causa estranheza, fala, não, peraí, isso aí eu tenho certeza, eu tenho convicção que isso aí é pecado. Mas nessa noite a gente vai falar das pequenas coisas, porque e é preciso vigiar nessas pequenas coisas, né? Porque essas pequenas coisas às vezes dão oportunidade para o inimigo. Irmãos, quem é que acha que o diabo conhece o coração da gente? Quem acha que ele conhece a nossa vida, ele conhece os nossos desejos? Quem que acha isso? Amém. É isso. O diabo ele sabe as nossas fraquezas, ele sabe os nossos desejos, ele sabe aonde a gente vai dar brecha para ele. Ele sabe aonde ele pode atentar você para você cair. Então, por exemplo, se o irmão lá tem tendência a ter vício em jogo, o que ele vai fazer? Ele vai procurar algum meio de apresentar isso aí para ele. Ele não vai vir com uma coisa que a pessoa não gosta, que a pessoa não é inclinada a fazer aquilo, né? Então, a primeira pergunta que eu quero deixar dessa noite, né? Você tem tropeçado nas pequenas coisas?
E a gente vai refletir agora, a gente vai abrir nossas Bíblias aqui no primeiro versículo da noite, está lá em Cantares. Cantares no versículo 2. Desculpa, capítulo 2. Cantares, capítulo 2. E no versículo 15 diz o seguinte: peguem as raposas, apanhem as rapozinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uva, que está em flor. Em outras versões falando que devastem os vinhedos, né? Porque nossas vinhas estão em flor. Irmãos, essas raposas que se refere é o primeiro animal que a gente vai falar nessa noite, a primeira analogia que a gente vai fazer. Essas raposas, elas são uns bichinhos pequenos, aparentemente dócil, né? Bonitinho, fofinho. Geralmente tem bastante pelúcia de raposa, de raposinha, né? Mas ele tem uma capacidade de destruir um vinhedo inteiro. E como que ele faz isso, né? Tem a parreira, que é onde tem onde vai dar as uvas, e daí começa a brotar a flor. E daí o que a raposinha faz? Ela vai lá e come essa flor. E daí automaticamente aquele broto ali, ele não consegue dar mais fruto. Então, essa raposinha que a gente vai falar nessa noite, ela representa um bichinho de estimação. Teve uma pregação, uma quarta-feira anterior, eu acredito que foi a Aurinete, não lembro agora, que usou o termo pecado de estimação. E é isso que a gente vai trazer para essa raposinha aqui. Essa raposinha, ela representa esse pecadinho de estimação, que é o seguinte: é um pecado que aparentemente é inofensivo, que a gente não dá o devido valor, mas que ele pode ser devastador nessas raposas, né? Lá em Marcos 13, fala que o inimigo muitas vezes disfarça o pecado para enganar, se possível, os eleitos. Então, esse pecado que a gente está falando é essa pedrinha de tropeço, essa coisinha pequena que às vezes você não dá atenção, você fala, eu sempre tive isso aqui, eu sempre fiz dessa maneira, e você não quer enxergar que aquilo ali é errado, que aquilo ali é pecaminoso. Quem lembra da história de Sansão? Lá em Juízes 15, no versículo 4, diz o seguinte: Sansão era um juiz ali da época, né? E o povo de Deus era inimigo do povo filisteu. E por causa de uma contenda ali que ele teve com eles, ele resolveu fazer o seguinte: em Juízes 15, 4, ele caçou 300 raposas, amarrou-as de duas em duas pelo rabo e prendeu em cada par de rabo uma tocha. E ele soltou essas raposas no campo, né? E pôs fogo nas tochas e soltou as raposas nas plantações de trigo dos filisteus. E o fogo queimou o trigo, não só o trigo que já havia sido colhido, mas também o que estava na plantação, também os bosques de oliveira foram queimados. Então fez toda uma destruição essas raposas que ele colocou ali. Quem mais antigo vai lembrar de uma canção que era a canção de Sansão. Quando a gente era criança, a gente cantava. Não sei se alguém lembra, talvez a Aurinete, que é educadora infantil, vai lembrar dessa canção, que fala, num trecho da música, fala: Sansão matou um leão com a bandeira armada. Quem lembra disso? É muito velho isso. E também matou 1000 homens com uma queixada. Então, mostra aquele período que, com a queixada de jumento, matou 1000 homens, né? E com 300 raposas fez uma noite queimada. Mas daí tem um verso 20 dessa música que fala: mas ficou uma raposinha em seu peito encerrado. O que era essa raposinha que ficou no peito dele? Era a paixão que ele sentia por quem? Por Dalila. Então era um relacionamento que não era aceito pelos seus pais. Ele, pelo fato de ser um menino nazireu, ele devia procurar uma esposa do povo dele. Mas não, ele achou aquilo e falou: não, isso aí não tem nada a ver, isso aí é normal, eu vou me relacionar com quem eu quiser, isso aí não é pecado. Então, escolher uma mulher para me casar não é pecado. Então ele quis acreditar naquilo ali. E essa raposinha, que é essa paixão que ele tinha por Dalila, levou ele ao quê? A destruição.
levou até a sua própria morte. E quem se lembra da história, vai lembrar que foi a própria Dalila que fez ali uma arapuca, assim, uma armadilha para ele ser pego ali pelos inimigos de Deus, pelos filisteus, né? Então olha onde aquela raposinha o levou, olha onde aquela pedrinha de tropeço, aquele pecadinho levou ele, né? Então, às vezes, a gente não percebe que as pequenas coisas têm um potencial de grande destruição, que são esses pequenos pecadinhos. E daí fica a segunda pergunta da noite. Será que nós, todos nós aqui, será que a gente tem um pecadinho de estimação? Será que a gente tem algo que a gente não quer se livrar, que a gente acha que aquilo ali não faz mal, ou que a gente quer mentir para nós mesmos que aquilo ali não faz mal, que aquilo ali não tem nada a ver, que aquilo ali não atrapalha o meu relacionamento com Deus, né? Então, são coisas que você fala, isso aí, eu vou na igreja, eu todo domingo à noite, eu dou dízimo, né? Eu pratico o cristianismo aqui na minha casa, com os meus amigos, mas parar de beber uma cerveja durante o jogo, não, isso eu não abro mão, né? Isso aí não tem nada a ver, isso aí eu sempre fiz isso, meu pai fez, eu não faço. Ou, eu tinha um amigo que ele começou a fumar. Eu falava, estou nervoso, eu fumo cigarro. Mas aí ele enchia o peito e falava assim, mas eu paro quando eu quero. Eu nunca vi de parar. Só foi de cigarro em cigarro. E qual que é o objetivo do pecado, irmãos? O pecado, ele vem para escravizar as pessoas. Então o álcool, cigarro, as drogas, pornografia, fofoca, esses pecados, eles vêm, porque eles fazem mal para a mente, para o corpo, mas eles escravizam aquela pessoa que está cometendo esses pecados, né? Então a pessoa, ela fica refém daqueles pecados. Ora, daí eu pergunto, nós somos escravos? Por que nós não somos escravos? Porque o cristão de verdade, ele já foi liberto. Ele foi liberto porque lá na cruz foi derramado um sangue, e esse sangue pagou pelos pecados. Então esse sangue é o sangue que libertou-nos do pecado. Então quando todas as promessas falavam, o Messias vai vir para libertar o seu povo, era essa libertação que fala, a libertação do povo com o pecado. Então a morte de Cristo e a sua ressurreição, ela quebra as amarras do pecado na vida do cristão. Então por que a pessoa vai cometer um pecado que vai aprisionar ela, que vai tornar ela escrava, ainda mais se nós já fomos libertos? Lá em João 8:36 diz, pois se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Então Jesus, ele é essa libertação, ele veio para nos libertar do pecado, e o homem vai contra isso e vai se achega ao pecado. E muitas vezes esses pecados que a gente está falando, essas coisinhas pequenas, essas intriguinhas, essas pedrinhas de tropeço, a gente vai colocando no nosso caminho e vai vivendo aquilo como se fosse natural, como se aquilo fizesse parte do nosso dia a dia, né? Então, um alerta, cuidado com as coisas pecaminosas que são disfarçadas, né? Igual essa questão da raposinha ali, que é aparentemente inofensivo, que não faz mal a ninguém, mas que pode devastar toda a sua vida. A gente vai ler agora em Eclesiastes 10, no versículo 1, diz assim, Eclesiastes 10, 1. Assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer essa sabedoria perder todo o valor. Irmãos, qual que é o tamanho de uma mosca? Ela é significante, né? Mas às vezes a gente está dando muita atenção para aquela mosca. Esse versículo aqui, ele ilustra um vaso de unguento, um perfume que eles faziam na época. Eram umas bacias assim, que aquela pessoa ali, que era uma espécie de perfumador, fazia ali as misturas, né, com ervas, com flores e tal, para fazer o cheiro.
e fazia uma espécie de óleo, parecido com aquele óleo que foi derramado no pé de Jesus, que a gente teve até um estudo, uma quarta-feira, foi até a irmã que trouxe sobre esse óleo, esse perfume. E na hora que aquela pessoa ali, aquele perfumador, ele estava fazendo essa mistura, fazendo esse perfume, ficava às vezes ali ao tempo, e às vezes uma mosca podia vir e cair. Então ele tinha que cuidar bem ali para não cair uma mosca. Se essa mosca caísse aqui naquele preparo, naquele óleo, naquele unguento, ela poderia estragar todo aquilo ali. Então não importa o tamanho que era aquela bacia, aquela mosca insignificante estragava todo aquele perfume, todo aquele trabalho dela estragava. Então, assim, é a unção de Deus na nossa vida. Fazendo uma analogia aqui, nós somos essa bacia. Deus, ele vem e derrama o Espírito Santo em nós. Ele quer nos completar com o Espírito Santo. Mas às vezes a gente vai e dá brecha para uma coisa pequena vir e tem potencial de estragar tudo, né? Quando a gente fala de mosca também, lá em Mateus 23, 24, Jesus, quando ele está confrontando os fariseus, ele fala o seguinte: guias cegos, que quais o mosquito engoliu o camelo. Então ele fala, né? Às vezes vocês percebem uma coisa, mas vocês se perdem nas coisas grandes. E aqui a gente está falando justamente o contrário. Às vezes a gente consegue fazer aquilo, se livrar dos grandes problemas e ficar preso nos pequenos. Então, esses mosquitos, eles são insetos que perturbam, apesar de serem pequenos, significantes, eles ficam perturbando ali. Lá em Êxodo, a gente viu em Êxodo 8, capítulo 8, que uma das pragas do Egito que Deus mandou foi as moscas, né? Então, que entrou ali nas casas dos egípcios e tal. E assim, mosca traz doença, tudo, mas traz um incômodo, né? Porque daí, provavelmente, imagina a situação, ele conseguia pegar uma comida, deixar aberta, fazer um preparo, alguma coisa, que já vem aquela mosca, já sentava ali. E na casa do povo de Deus? Na casa do povo de Deus não entrou nada. Então, Deus, ele não deixou que aquelas moscas ali incomodassem o povo de Deus, né? Então, às vezes nós somos, nós deixamos no nosso dia a dia, às vezes pequenas situações incomodarem a gente. Que é essa questão da mosca. Às vezes uma coisa que seu irmão, uma falha do seu irmão, alguma coisa que ele praticou com você foi insignificante, aquilo ali você já leva para o outro lado, você já quer brigar, já quer reclamar. E às vezes você perde tempo com aquilo ali que é tão insignificante. Você não olha para o todo, para todas as coisas boas que veio daquela relação de você com seu irmão, mas aí um negocinho que faz, você já se estressa, você já fica incomodado, né? Ou às vezes em casa, tá tudo certo, tá tudo bem, e às vezes uma besteirinha você já vai lá, já quer ficar estressado, já quer ficar nervoso, mas você não olha no todo. Você não olha, às vezes, porque realmente importa, você está dando atenção a coisas insignificantes, é como essa mosca, é insignificante, né? A gente, como ser humano, a gente é falho. Se você procurar a perfeição na vida de alguém, você vai achar uma pessoa perfeita aqui na Terra? Um ser humano perfeito? Perfeito só foi Jesus, né? Mas fora isso, o ser humano, não. Então todos nós temos falhas, todos nós temos defeitos. Então às vezes se você ficar perdendo o seu tempo, pensando no defeito do irmão, pensando naquela besteirinha, você pode estar perdendo até a sua salvação, perdendo a sua razão, né? Então, esse é o segundo ponto, a gente não dá importância demais para coisas que são insignificantes, né? Então, que a gente tire da nossa vida esse espírito da raiva, da inquietação, da intolerância, né, que tem atrapalhado às vezes a gente de servir a Deus, às vezes de amar o seu familiar, às vezes porque ele fez uma coisinha, uma intriguinha lá, eu não me dou bem com fulano, não vou convidar o fulano na minha casa, não vou na casa do fulano, e às vezes você vai ver e fala assim, por que tem essa briga entre eles? Vai ver um negocinho de nada, um negocinho besta, né? Então, para a gente, em prol da paz, a gente saber relevar, a gente saber dar importância às coisas que realmente são importantes, e dar insignificância para as coisas que realmente são insignificantes. Um colega meu que trabalhava comigo, ele falava assim, eu prefiro ter paz do que ter razão. Não diria que a gente tem que chegar nesse extremo assim, né? Mas em prol da paz, que a gente realmente, se algo que é insignificante, a gente mantém aqui na insignificância.
Também falando de pequenas coisas, quando a gente lê lá em Mateus 7,5, Jesus diz o seguinte, falando novamente, confrontando ali os fariseus, né, que se achavam donos da verdade, da razão, seres perfeitos. Jesus fala, hipócritas, né? Tire primeiro a trave que está no seu olho e então poderá ver dentro o cisco que está no olho do seu irmão. Então, às vezes, você vai lá e dá importância para o insignificante, para o cisquinho que está lá no olho do irmão, e você não está vendo que tem algo maior, uma poste, uma trave, tapando ali a sua visão, né? Então, que a gente possa realmente dar significância, dar o nosso tempo para o que realmente importa, para o que realmente é significante. E para o que é insignificante, a gente dá a insignificância. Vamos ler também agora, irmãos, lá em Tiago. Em Tiago, no versículo 3, capítulo 5. Capítulo 3, versículo 5. Já que a gente está falando de coisas pequenas que têm um potencial grande de destruição, diz o seguinte, Tiago 3,5: e isso que acontece com a língua, mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. Então, uma pequena fagulha de fogo, como a gente viu, é capaz de incendiar um bosque inteiro, né? De trazer toda a destruição. E também uma palavra que foi mal dita, ela pode destruir vidas, né? E para você ver o poder que a língua tem. A língua tem o poder de destruir vidas, né? De matar. Porque quantas famílias são destruídas às vezes por palavras, né? Por palavras que a pessoa não pensou para falar, por palavras que ela simplesmente vomitou ali da boca num momento de raiva, sem ter o domínio próprio, que é o fruto do Espírito, né? Sem pensar antes de falar, sem pensar antes de agir, e às vezes ali num excesso de raiva, a pessoa solta uma palavra que pode danificar pessoas. Tem um versículo na Bíblia que fala, se não me falha a memória, em Salmos, ele fala que a palavra branda desvia o furor, né? Então a palavra Provérbios, a palavra branda, ela tira o furor, ela desvia o furor, ela afasta a ira. Mas é a palavra dura, né? Ela suscita a ira, ela chama a ira, ela convida a ira a entrar. Então, quando eu falo que essa palavra dura, pode ser essa palavra maldita, essa palavra dita sem pensar, sem medir as consequências do que você está fazendo, né? E simplesmente jogar a palavra. E, irmãos, alguém conseguiu alguma vez falar uma palavra e pegar essa palavra de volta? Falou, putz, eu falei isso aqui, mas eu vou desfazer. Eu vou voltar a fita aqui, vou rebobinar e vou colocar essa palavra dentro de mim. Não tem como, né? Essa palavra é o quê? É como você catar o vento. Você consegue pegar o vento? Não consegue. Depois que a palavra foi dita, você não consegue mais voltar atrás. E assim, irmãos, tem situações que até às vezes você pode pedir perdão, você pode tentar fazer um remendo, reconciliar, mas aquela palavra ficou machucando aquela pessoa. Ela pode até vocês chegarem no perdão, né? Mas pode ser que mesmo perdoando, essa pessoa lembre, porque o único perdão que deixa o seu pecado no lago de esquecimento é qual? É o perdão de Deus. E onde que, quando Deus perdoa o seu pecado, onde que Ele coloca o seu pecado? Atrás do trono de Deus, porque daí ninguém tem acesso, o diabo não tem acesso lá. Então, quando Deus Ele verdadeiramente perdoa, o seu pecado é perdoado. Mas e nós, na nossa natureza humana, quando a gente perdoa alguém, pode ser que a gente fique bem ali, mas um dia essa palavra pode vir à tona. Isso acontece muito em briga de casal, né? Você perdoa, está tudo bem, e uns 2 anos depois fala, mas aquela vez você fez isso, daí você fala, não, mas já tinha até perdoado, a gente tinha até conversado. Pô. Então é isso, a palavra, quando ela é dita e ela fere as pessoas, mesmo a pessoa ali perdoando, você remediando, você pedindo perdão, aquela pessoa vai lembrar daquilo ali, aquela pessoa, num momento ali, pode ser que ela até não te fale, mas aquilo ali vai marcar
né? Então, a ira, ela é um combustível que acende essa fagulha na língua. Então, a gente tem que procurar saber falar na hora certa, saber falar com o sentimento certo. Se você está bravo, nervoso, se acalma, né? Sai daquele ambiente ali, se controla primeiro, respira fundo, pede direcionamento de Deus e depois você volta, conversa, no diálogo. Nunca fazer nada e falar nada no momento de ira, né? Lá em Efésios 4:15 diz o seguinte: pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Então, quando você fala assim, Rodrigo, então eu não posso falar com o meu irmão, se ele estiver fazendo coisa errada, eu não vou lá falar, porque daí vai suscitar a ira dele, né? Então eu vou ficar na minha. Não é isso que a gente está falando. Conforme a gente leu aqui em Efésios, a verdade com espírito de amor. A verdade com espírito de amor. Então, quando você for falar com alguém, principalmente até para repreender, tem que ter duas coisas. Tem que ter a verdade e tem que ter o amor. Então, quando você vai repreender seu filho, ou repreender um irmão que está, porventura, pecando e não está enxergando esse pecado, como que você vai confrontar ele? Não vai confrontar com ele, você é pecador, vai para o inferno. Você tem que vir e falar assim, eu estou aqui porque eu te amo. Porque eu te amo, eu estou aqui para te orientar, para falar com você do pecado que você está cometendo. E daí você vem com a verdade, que é a palavra de Deus. Fala, a verdade é essa. É assim que tem que fazer. Se você não está seguindo a verdade. Então ele tem que perceber que você está ali porque você o ama com amor, e você tem que estar trazendo a verdade, não a sua verdade, não a verdade dele, a verdade de Deus, uma só verdade, né? Então, a terceira pergunta dessa noite é isso: a gente tem cuidado das palavras que a gente tem dito, né? Que às vezes, na maioria das vezes, fere as pessoas e a gente não percebe. E irmão, muitas das vezes, quem fala uma palavra que machuca outra pessoa, ele não percebe que aquilo ali machucou. Às vezes aquela pessoa ficou machucada e ele falou, saiu daquele ambiente, às vezes, tempos depois, ele vai descobrir que aquilo lá feriu aquela pessoa e tal, daí passou-se já um tempo. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que saber o que falar, como falar, né? E ter a base ser a verdade e a base ser o amor, porque pelas nossas palavras a gente vai ser julgado. A gente vai ser julgado por tudo aquilo que a gente disse aqui, né? Tudo que a gente, não só o que a gente fez, mas tudo que a gente disse aqui. Então, assim como a gente tem que se preocupar com essas pequenas coisas, com esses pequenos pecados, a gente também tem que se preocupar em ficar atento com essas palavras, essas atitudes, e tudo isso pode nos afastar cada vez mais de Deus. Então, irmãos, caminhando aqui para o encerramento, o que eu queria trazer aqui nessa noite? A importância da gente estar nos monitorando contra as pequenas coisas. Conforme eu disse, às vezes você está caminhando, você vê um pecado, você vê uma pedra grande, é fácil de você desviar, mas o pecado pequeno, um pecadinho de estimação, será que eu convido-vos a fazer uma reflexão nessa noite, falar, puxa, será que tem alguma coisa que eu mesmo estou me enganando, que eu mesmo estou praticando, mas eu me engano, dizendo que aquilo ali não tem nada a ver, dizendo que aquilo ali está tudo bem, que eu compenso esse pecado que eu estou fazendo, indo na igreja, louvando, dando dízimo. Não é assim que Deus quer. Deus nos quer livre. Por isso que Ele pagou pelos nossos pecados. Então, se porventura você tem, e essa noite você faça essa reflexão, encontre isso daí e se livre disso, né? Jogue fora, assim como aquele começo que a gente falou, quando a gente faz a separação, pega as pedras, pega tudo que é ruim, tem que tirar da nossa vida, jogar fora. No segundo ponto, quando a gente falou dos pecados também que são disfarçados, né? Que a gente tem que ter ali uma sabedoria, um discernimento, uma maturidade espiritual para entender que aquilo ali faz mal, entender que aquilo ali é errado, então tirar fora. E também quando a gente falou aqui das palavras, não só nossos gestos, seremos
julgados pelas nossas palavras. Então, que a gente saiba como falar, que a gente saiba no momento oportuno de falar, né? Então, se a pessoa está nervosa, brava, você acalma a situação primeiro, não vai ficar, né, jogando mais lenha na fogueira. Você sabe, jogou mais lenha, daí pega fogo, daí é os dois ali, um pegando mais fogo que o outro. Então, que a gente saiba monitorar isso daí. E caminhando para a nossa conclusão, quando a gente olha os exemplos que tem na Bíblia, às vezes muitas pessoas pecaram por pequenas coisas, né? Por exemplo, um que eu sempre lembro aqui é de Esaú. Esaú, ele foi lá e num momento ali de necessidade, ali, às vezes pode ser até num momento de brincadeira, ele vende que é a sua primogenitura. Pelo que ele vende? Por muito ouro e pedras preciosas. Vende por quê? Prato de comida, né, irmão? Prato de comida, né? Negócio ali que ele tinha todo dia, né? Todo dia ele tinha comida. Ele comia todo dia. Então, um negócio assim, pra você ver, insignificante, um negócio desse. E daí o irmão falou: te dou esse aqui, mas aí você me dá sua primogenitura. Ele falou: não, mas eu tô querendo servir, eu ser primogênito morto. Não, aceito. Então, às vezes, ele brincando com coisas sagradas, né? Brincando com coisas de Deus e com coisas insignificantes também. Quando a gente fala de Judas também, olha o preço que Judas traiu Jesus: 30 moedas de prata. Mas ele traiu quem? Ele traiu o Salvador do mundo. Claro que tinha todo o plano por trás, né? Mas a gente olha assim, olha que coisa insignificante, que coisa besta, né? Ou, por exemplo, Jonas. Quem já leu o livro de Jonas sabe que no começo ele não queria ir para a cidade que Deus tinha falado, não queria salvar aquele povo. Ele falou: não, esse povo é pecador, esse povo tem mais que pegar fogo mesmo, eu vou fugir, vou para outra cidade. Deus faz uma tempestade alcançar o barco, ele é jogado, enfim. Daí ele faz o plano de Deus, e daí podia acabar a história só por aí. Mas no final do livro, ele está deitado ali, embaixo de uma árvore, uma arvoreira, né? Isso, uma arvoreira. E daí as folhas ali secam e tal, e ele fica indignado. Ele fala: meu Deus, olha isso aqui, essas folhas secou. Não, Deus me leva agora, me mata aqui, porque eu não consigo acreditar que essas folhas. Aí Deus fala: ué, mas você está dando importância para essas coisinhas aí, e para uma cidade inteira, e você não estava nem aí. Você não queria salvar uma cidade inteira da morte, da destruição certa, e você está chorando porque umas folhinhas de uma árvore ali, de um arbusto, não é nem árvore, de um arbusto secou. Poxa vida, né? Olha a importância que ele deu para uma coisa insignificante do que para vidas, para coisas que realmente importam. Cai naquele que a gente falou hoje aqui, né? Que a gente não dê importância a coisas significantes, que a gente se importe com o que realmente é importante para o reino de Deus, né? Enfim, irmãos, a gente tem outros diversos exemplos aqui, mas o que eu queria trazer, né? Que às vezes se tem alguma coisa pequena na sua vida impedindo você de viver mais de Deus, de você viver mais o reino de Deus, de você viver mais a vontade de Deus, que você examine a si mesmo, né? Quando a gente fala na Santa Ceia, examine esse homem a si mesmo, que você faça essa auto-reflexão, você olhe para dentro de você e veja o que você pode tirar da sua vida que vai te fazer mais feliz e vai consequentemente agradar a Deus, porque como a gente disse, o pecado veio para te destruir, veio para te afastar de Deus, ele veio para te aprisionar. Então você se livrando do pecado, você vai ser verdadeiramente livre, porque o Filho de Deus já pagou o preço dos nossos pecados. Amém? Irmãos, vamos ficar de pé. Era isso, uma mensagem simples, mas era isso que eu queria trazer nessa noite, porque principalmente essa questão quando a gente fala de pecado e de estimação, né? Que às vezes a gente não está enxergando o quanto que certas coisas estão fazendo mal para a gente, e a gente continua levando adiante, a gente continua seguindo com aquilo na nossa vida. Então vamos fazer uma oração para que Deus nos ajude também a identificar esses pecados e a nos livrar deles. Amém?
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por mais uma oportunidade de estarmos aqui na sua casa, Senhor, para louvar e engrandecer o seu nome, Pai, que é o único digno de receber todo o louvor e toda a glória. Pai, nos dê a capacidade, Senhor, para enxergar as coisas erradas que fazemos, Pai, para enxergar esses pecados de estimação, Senhor, seja fofoca, seja mentira, seja o que for, Pai, que o Senhor nos ajude, nos auxilie a nos livrar dele, Pai, que o Senhor nos auxilie a colocar em nosso coração que nós devemos nos importar com o que realmente importa para o seu reino, Pai, o que é realmente importante para ti, Senhor, para o que é realmente importante que nós façamos para seguir os seus caminhos, Senhor, e que nós possamos dar cada vez menos importância para aquilo que é insignificante, para aquilo que não vai agregar em nada na nossa vida, no nosso ministério, para aquilo que não nos leva a lugar nenhum. Então que nessa noite o Senhor possa nos ajudar, Senhor, que o Senhor Espírito Santo nos ajude a ter esse entendimento, Pai. Abençoa todas as famílias aqui da sua igreja, abençoa toda a sua igreja como um todo. Essa é a nossa oração, em nome do seu Filho amado Jesus, que vive e que reina. Amém.